do prédio da Igreja de Cristo Londrina Leste, aqui no Jardim Aeroporto. Estamos felizes porque estamos alcançando o coração de muitas pessoas que desejam ouvir a palavra de Deus e que desejam adorar e louvar o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é um prazer poder estar aqui falando para vocês, e é um prazer também que Deus permita pessoas como eu, pecadores, imperfeitos, cheios de dificuldades, estar podendo falar para vocês, trazendo uma mensagem, compartilhando aquilo que tenho visto, ouvido e meditado durante a semana, para que a igreja possa ser edificada, para que os irmãos possam ser animados, para que nós possamos ser lembrados. Afinal de contas, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já se fez e se refaz novamente. Então, nós vamos ver uma mensagem hoje que está no livro de Marcos, ou no Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Marcos. Pode abrir sua Bíblia lá, por favor. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Deixa aberto lá. Eu gostaria de dizer algumas palavras aqui de como Marcos registra as informações a respeito de Jesus neste Evangelho. Em Marcos, Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o Filho se parece com o Pai. O poderoso Jesus, Filho do poderoso Deus. Marcos escreve para os gentios e destaca várias ações que Jesus fez e que demonstravam poder divino. E assim como nos outros evangelhos sinóticos, deixa claro a missão principal de Jesus: pregar o evangelho do reino de Deus. Veja lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, de Marcos mesmo, que diz a respeito da missão de Jesus. Eu vou ler para você. Olha só, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E no capítulo 1, versículo 38, Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Ou seja, a missão de Jesus não era fazer milagres, não era curar os aleijados, os cegos, os coxos, não era expulsar os demônios, mas isso fazia parte da principal missão: pregar a respeito do evangelho do reino de Deus. Apesar de Marcos registrar vários momentos em que Jesus demonstra poder e autoridade, ele registra também essa principal missão. E Jesus dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Era preciso que as pessoas acreditassem nessa boa notícia. Jesus pregava através de suas palavras, mas pregava também através de suas ações, da sua atitude, da sua obediência a Deus, do seu amor a Deus, do seu amor ao próximo. O Deus Pai era visto na pessoa de Jesus através da sua obediência. E Jesus obedece a Deus e demonstra o seu amor a Deus e a nós, indo até a cruz, naquele madeiro, aquela morte dolorida, terrível, que foi falada hoje por nosso irmão Ocimar no momento da ceia, lembrado com muita precisão, mas também que Deus o ressuscitou, mostrando também a sua glória, a glória do Pai, na pessoa de Jesus ressuscitado, que hoje vive para sempre. Amém. Então, dito isso, vamos para o texto de Marcos 4. E vamos aproveitar essas instruções e essa passagem tão rica, que já foi pregada em vários lugares, de várias formas, mas que traz para nós ensinamentos fantásticos e que pode nos edificar e nos aproximar de Jesus através dessas orientações. Veja só, diz assim no capítulo 4, versículo 35 até o 41. Eu vou ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco
e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Muito bem. A gente, com certeza, cada um de nós já ouvimos várias vezes essa passagem. E é impressionante como Deus, em sua grande sabedoria, sempre nos ensina. E cada vez que você ler essa passagem, que você ouvir alguém falar, você vai aprender ou relembrar de algo muito importante. Jesus diz o que fazer. É exatamente isso que ele faz nos primeiros versículos que foram lidos aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E os discípulos obedecem. É muito interessante. Os discípulos estavam sendo ensinados e eles, inclusive, foram muito educados, porque o texto diz que eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e os outros barcos seguiram. É muito interessante que, quando diz levaram junto e não do jeito que estava, parece aquele dia que você está muito cansado de um trabalho muito exausto e você chega em casa, deita naquele sofá gostoso e imediatamente pega naquele soninho gostoso e dorme. Nem tira o sapato, nem toma banho, nem come. Parece que Jesus foi desse jeito. Do jeito que ele estava, e foram. Naquele dia, já sendo tarde, o texto diz para nós, o que Jesus estava fazendo durante a outra parte do dia, a parte da manhã, a parte do almoço, uma parte da tarde, e agora já era final da tarde. O que Jesus estava fazendo naquele dia? No capítulo 4, no versículo 1, diz assim que Jesus voltou a ensinar. Jesus estava fazendo exatamente o que ele veio para fazer. Ele estava ensinando. E Jesus estava ensinando o quê? O que Jesus ensinava? Muitas coisas, né? Mas principalmente o evangelho do reino de Deus. Se você voltar, não precisa ser agora, depois, no começo do capítulo 4, você vai ver que Jesus trabalhou muito durante todo o dia. Ele pregou a respeito do reino de Deus e falava como exemplo, usando as parábolas. A primeira parábola que ele utiliza é a parábola do semeador. E nós sabemos uma parábola muito interessante. E depois ele fala a parábola da candeia. E depois ele fala da parábola da semente. E depois da parábola do grão de trigo. E tem que explicar todas as parábolas para os discípulos do versículo 34 do capítulo 4. É exatamente isso que ele faz. Ele explica, mas explica para aquelas pessoas que querem ouvir. O que acontece quando um professor passa o dia inteiro ensinando, e aqui junto conosco tem um professor, eu sei que tem outros nos ouvindo, e ele passa o dia inteiro ensinando, explicando, com paciência, com disposição. Jesus estava falando das coisas do céu, e as pessoas estavam ouvindo das coisas da terra. Jesus falava de uma linguagem celestial, e as pessoas tinham ouvidos humanos. O professor ama ensinar, faz parte do caráter dele. Especialmente aquelas pessoas que demonstram interesse em aprender. Mas é tão difícil ensinar quando aquelas pessoas escutam, mas na verdade não ouvem nada. Tem professor aqui que está confirmando o que eu estou falando. Porque ele se sente desvalorizado, então ele tem que se esforçar para não desanimar e continuar ensinando. Porque Jesus também passava por esse processo, exatamente esse processo. As aulas eram dadas
pelo próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso estava aqui na terra, o mestre dos mestres, o Deus Todo-Poderoso ensinando, e as pessoas lá, ele está falando de semente, ele está falando de semeador, ele está falando de candeeiro. Não, eu estou falando da palavra de Deus, da mensagem do reino. O reino está próximo, se arrependam, se preparem, o reino está chegando, e vocês precisam entender essa mensagem. Eu lembro que Paulo, diante do rei Agripa, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 28, na frente do rei Agripa, Paulo prega com tanta sabedoria dada por Deus, que o rei Agripa quase que se converte. Ele ouviu atentamente Paulo e quase se converteu. E então, no versículo 28 e 29, diz assim: então o rei Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo responde com sabedoria: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não só tu, ó rei, porém todas as pessoas que me ouvem, se tornasse tal como eu sou, exceto essas algemas que me prendem. Não resista aos ensinamentos de Deus. Renda-se o mais breve possível. Se não entendeu a mensagem, leia de novo, peça explicação. Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar. Sempre tem pessoas melhor preparadas para te ensinar, e o próprio Deus vai te ajudando quando você tem desejo de aprender. O texto vai decorrendo e de repente levanta-se uma tempestade de vento, mas não é uma tempestade comum, é uma forte tempestade. No versículo 37 e 38, é disso que se trata. O Mar da Galileia, na verdade, era um rio de água doce, um grande lago de mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, cercado por grandes montanhas, e por vezes o vento gelado que descia dessas montanhas batiam na superfície do lago e levantavam grandes ondas por causa da força do vento e da natureza. E isso acontecia inesperadamente. As tempestades de vento eram um risco muito grande para as embarcações que estavam naquele momento. E às vezes estava um dia ensolarado, o céu estava bonito e estava tudo tranquilo, e de repente, porque estava aquele mar, aquele lago grande, ele estava cercado das montanhas, o vento canalizava e começava então uma tempestade de vento do nada. Jesus dormindo. Será que Jesus sabia que isso ia acontecer? Será que Jesus sabia que isso poderia acontecer naquele momento? É claro que ele sabia. Jesus sabia de tudo. Alguns desses discípulos eram pescadores profissionais. Conheciam esse lago, ou o Mar da Galileia, como a palma das mãos deles. Eles pescaram ali muitas vezes e possivelmente já tinham enfrentado outras tempestades. Pedro, Tiago, João, no barquinho não. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores. A Bíblia diz claramente, eles estavam pescando quando Jesus os chamou para serem seus discípulos. E possivelmente, eles já tivessem conversado entre eles para não acordar o mestre, possivelmente, e tentaram de tudo para poder superar as dificuldades daquela tempestade. E não puderam. Daí eles foram até Jesus e chamaram. Tempestades vêm desse jeito na nossa vida. Às vezes, de repente. Às vezes nós sabemos que ela está surgindo, as nuvens começam a se formar lá em cima. O vento começa a soprar e a gente vê, lá vem tempestade. A coisa fica feia. Vai ficar difícil. Eu lembro de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, quando Lázaro estava mortalmente doente, e eles pedem para chamar Jesus, e Jesus demora para vir. 4 dias depois, no 4º dia da morte de Lázaro, depois que ele já estava morto, Jesus aparece lá. E Maria e Marta, puxa vida, Jesus, se você tivesse vindo antes, ele não morreria. Temos certeza disso. Jesus fala, quem crê em mim não morre, minha filha. Fica tranquilo. Lázaro vai voltar. E Jesus age como o Filho de Deus, vai lá e chama de dentro do túmulo Lázaro, e chama Lázaro, vem para fora, e Lázaro vem. Esse é o poder do Filho de Deus, poderoso como o Pai, que é poderoso também. Tempestades vêm de repente, às vezes sem aviso, às vezes avisam, mas uma coisa que tempestades sempre causa é destruição, dor, sofrimento, doenças, coronavírus, epidemia,
Por vezes estamos orando, às vezes por dias, por semanas, por meses, até por anos. Eu tenho um pedido para Deus que eu oro praticamente todos os dias a Deus e espero que Deus me atenda até o dia que eu passe dessa para uma melhor, estando com Ele. Mas eu tenho pedidos diário. Eu peço todos os dias por meus filhos. Eu peço todos os dias para que Deus se faça conhecer na vida deles e que eles permaneçam com Ele até que Ele volte. Esta é a minha oração todos os dias. Quem está comigo sabe que isso é verdade. Às vezes nós oramos e parece que Deus está com os ouvidos tapados. Parece que Jesus está dormindo, pois Ele não responde do jeito que a gente quer e nem no tempo que nós queremos. Parece que Jesus não vai ouvir mais. Eu já orei, já jejuei de novo, já orei de novo, já pedi para meus irmãos orarem comigo, mas Deus parece que não está me ouvindo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão, que o texto diz: Jesus está ouvindo sim. Deus não se alegra do sofrimento do seu povo. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Pelo contrário, se você está com Jesus, se você é um cristão fiel, o sofrimento vem, as tempestades vêm como ensinamento para que você saia dela melhor. O que nós temos que fazer é estar com Jesus, buscar Jesus, fazer como os discípulos fizeram. Eles clamaram: Jesus não vai fazer nada, nós estamos morrendo. Ainda que eles falaram de um jeito meio estranho com Jesus. Acho que nem deveriam falar assim. Mas a humanidade fala mais alto, o medo falava mais alto. Eu sei que às vezes nós estamos enfrentando muitas dores, muito sofrimento. Não tem uma pessoa nesse mundo que não sofra. Eu tenho um amigo que prega muitas vezes aqui, ele fala: sofrimento é algo iminente da raça humana. Rico, pobre, cristão e não cristão, todos passam por sofrimento. Mas todos passam por dias muito felizes também, de alegria, de vitória, de glória. E que esses dias nós possamos dar glória a Deus. O texto continua e diz que Jesus repreende a natureza e coloca os homens que estavam com ele para pensar. No versículo 39, 40 e 41, é isso que acontece. A criação não pode ser maior que o Criador. Está estampado aqui. Jesus diz assim, 39, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. A criatura não é maior que o Criador. Jesus era Deus, era o Filho de Deus ali com aqueles homens. Ele criou o mar, ele fez o vento, ele fez o céu, a terra e tudo que está aqui. João diz que tudo foi feito por intermédio de Jesus e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. João, desde o começo, diz que o Verbo era Deus, estava com Deus. E nós sabemos que Jesus era Deus, mas os discípulos ainda não tinham toda essa fé. Eles estavam vivendo o que nós estamos lendo hoje. Se coloque no lugar desses discípulos. O vento está quase levando as ondas para que enchesse o barco de água. O medo da morte chegou até eles. O medo de morrer. Só que eles esqueceram de um detalhe. Ou eles não estavam entendendo muito bem. Deus, o Criador, estava no barco com eles. Imaginou? Jesus ia morrer afogado? Era essa a promessa para Jesus? A profecia dizia isso? O mar ia engolir Jesus e ele ficar lá no fundo morto ou boiando? De maneira alguma. A profecia dizia que Jesus viria e morreria na cruz e levaria todas as nossas dores, todos os nossos pecados naquela cruz. E que Jesus ressuscitaria, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Ele não era mais uma pessoa, um profeta poderoso. Ele era o próprio Deus. E era isso que Jesus queria mostrar para aqueles homens. É isso que Jesus quer mostrar para nós. Jesus dormia tranquilo. Por que Jesus dormia tranquilo? Jesus sabia de onde tinha vindo e para onde ele ia. E que ele não morreria. Porque Jesus falou para eles: olha, passemos para outra margem. E quando Jesus fala, Jesus cumpre. Não há uma só fala de Jesus que ele não tenha cumprido em toda a Escritura. Do Velho Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Eu lembro que Saulo, antes de se tornar ou ser chamado Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor
e encerrava no cárcere muitas famílias de cristãos que morriam no cárcere. Mas um dia, lá no capítulo 9 de Atos, depois você pode ler com mais tranquilidade, Saulo, depois de encontrar com Jesus, o Mestre Jesus, foi ensinado uma coisa muito importante para ele. Ele logo aprendeu o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus. E considerou tudo que ele tinha, fama, dinheiro, sabedoria e tudo mais, como refúgio para ganhar a Cristo. Era isso que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos, porque eles levariam essa mensagem e chegaria até nós, e de fato chegou. Nós precisamos entender quem é este que os discípulos perguntaram. No versículo 41, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este que o vento e o mar obedecem? Quem é este? Jesus responde, eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. E nós podemos responder para essa pergunta, quem é este? Este é o mestre que nos ensina. Este é o mestre que nos corrige, repreende, educa na sua justiça, através da sua palavra, para que nós sejamos habilitados para as boas obras. E as boas obras, nós sabemos, elas são os frutos da nossa fé. Nós vamos andar com Jesus e entender quem é este. Quem é este Jesus? Quem é este homem? Este homem é Deus. Este homem é o nosso Redentor. Este homem, esse Deus que veio aqui nessa terra, é o nosso perdoador. Ele nos ama, Ele se importa com você, Ele cuida de você, Ele está com você. Não se esqueça disso. Deus está cada vez mais mostrando para nós. Sofrimento vem, mas vem dias de glória, dias de vitória para todos nós. Eu sei que alguns irmãos passam por muitas lutas. Jurandir falou que alguns irmãos estão sofrendo com a angústia da solidão. E nós sabemos disso. Alguns irmãos estão doentes. Lembre-se dos seus irmãos. Se você puder visitá-los, vá visitá-los. Se não puder, ligue para eles. Leve uma mensagem de esperança. Dê um abraço, se possível, se não um abraço virtual, né? Eu sei que alguns irmãos aqui estão estudando Apocalipse. É um dos livros mais intrigantes da Bíblia. Mas é um dos livros mais apaixonantes também. Porque há uma mensagem poderosa nesse livro. Jesus fala que é o livro da revelação e não do mistério escondido. No capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, diz assim: bem-aventurados que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só a mensagem de Jesus, o tempo está próximo. O Evangelho chegou até nós, graças a Deus, amém? E você foi salvo através da mensagem do Evangelho, que fala a respeito de Jesus. Se você não foi salvo, hoje é o dia da salvação. Não se demore para aceitar e para obedecer a mensagem de Jesus. O trabalho de Jesus não cessou. Aqueles homens que aprenderam a pensar, porque Jesus levou eles a pensar, quem sou eu? Quem é Jesus? Eles ficaram pensando. A mensagem que eles levaram, eles conseguiram levar essa mensagem do Evangelho, fazendo chegar até nós, e agora está em nossas mãos. A mensagem não mudou, ou não mudou muito, porque o reino já chegou. O reino já chegou e ele se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o restante da mensagem não mudou. É necessário que nós nos arrependemos. É necessário que as pessoas ouçam a mensagem e se arrependam, e obedeçam, e decidam estar com Jesus para todos sempre. Os cristãos fiéis desejam muito que o dia de Jesus voltar, na sua segunda e última vinda, aconteça logo, porque desejam ver a face desse doce Jesus, que nos salvou, e que pode salvar a todos que creem e obedecem no Evangelho. Obedecem ao Evangelho do Senhor. Esse Jesus Salvador, Jesus o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, o próprio Deus, está a fim de te conhecer melhor. Faça como os discípulos. Leve ele com você. Esteja com ele. No barco, seja em dias calmos ou em dias difíceis. Não deixe de obedecer a mensagem. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã
é o futuro que nós não temos ainda. O que nós temos é hoje. Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de pedir a Deus que Deus possa estar contigo, comigo, conosco, e que nós estejamos com um desejo ardente de andar com Jesus e de enfrentar as dificuldades com a firmeza do Evangelho, porque é assim que nós vamos vencer. Jesus é o vencedor, o vitorioso, glorioso Deus, que venceu a morte, que venceu Satanás e que nos deu a vida eterna.